Isabela, você pode dar um panorama geral aí da situação do concurso, quantidade de vagas, remuneração? Sim. Então, nós já temos a banca contratada e conforme a gente já tinha essa noção, já especulava, já avisava há muito tempo, foi a Vunesp, que costuma, né, assumir esses concursos em São Paulo. Nós temos também a remuneração atualizada, que deu um salto bem especial agora. Então, já está chegando aí em R$ 14.520 aproximadamente. Então, está muito interessante. São 249 vagas. E agora nós Muita temos vaga, né? muita vaga, é uma ótima oportunidade, aí não dá para perder. E a gente agora, até entrando no assunto da nossa pauta, a questão da divisão entre área geral e área específica. Hoje tem-se que a maior probabilidade é que não haja essa divisão, venha só para a área geral mesmo. Então, todas essas 249 vagas vão estar disponíveis para a área geral. É o que nós temos por hora, né? Então, é uma ótima oportunidade. Ah, bom saber, né? Você tinha me adiantado essa questão aí da possibilidade de ver só por área geral. Lá atrás tinha um comentado de algumas necessidades específicas para a capital, mas de todo jeito é uma notícia que movimenta aí o planejamento de algumas pessoas. Com certeza. Eventualmente alguém que estava me pensando numa área específica talvez vai ter que migrar, né, para essa área geral. As formações continuam as mesmas, né, Isabela? Não teve nenhuma atualização de lei nesse sentido. Não teve nenhuma atualização. A gente espera que venha da mesma forma como está na lei, né? Claro que eles podem mexer em alguma coisa, mas o que a gente pudesse falar diferente disso seria só especulação mesmo, né? Então, a gente espera que venha exatamente como está lá na lei, com aquelas formações elencadas. Ótimo. Eu até estou com a lista aqui, ela é bem extensa, mas vou citar alguns aqui para o pessoal que ainda não está por dentro, né, de quais formações são aceitas para o Estado de São Paulo. Lá, lá pede-se bacharelado. Esse é um ponto, eu diria, sensível, na minha opinião, porque em mais de um estado já houve problemas, né, impugnação, adiamento de prova, em razão de alguns conselhos prever essa atribuição aos licenciados. É o caso da biologia, é o caso da química, né, a resolução do CF, que é bem clara nesse sentido, que o químico licenciado teria as atribuições para o cargo de perito. Aí há esse conflito, né, eu diria, entre muitas vezes uma legislação estadual e uma resolução de um conselho de classe federal, via de regra, como já há jurisprudência no sentido, né, de garantir o direito aos licenciados, a tendência é que se o edital venha, né, explicitando bacharelado, a gente pode ter problemas como está passando até hoje, né, essa novela Goiás. do concurso de Goiás. Mas, só para quem ainda não está por dentro de todas as formações, análise de sistemas, arquitetura e urbanismo, biologia, biomedicina, biotecnologia, ciência da computação, ciências físicas e biomoleculares, ciências moleculares, contabilidade, direito, enfermagem, engenharia, aí entra qualquer engenharia, estatística, farmácia, farmácia bioquímica, física, fonoaudiologia, geografia, geologia, informática, matemática, medicina veterinária, museologia, nutrição, odonto, química, sistema de informação e tecnologia da informação. É muita É muita formação coisa. aí, né? São várias formações, mas a gente que trabalha na perícia, né, Isabela, vê, né, o motivo, né, disso, porque a perícia é um mundo de coisas, então acaba que você precisa de vários profissionais diferentes, embora eu acho que o conteúdo acabe priorizando uma ou outra formação por conta, né, do que foi previsto no último edital. E aí já te pergunto, né, o que você acha aí de
que deve acontecer na parte de conteúdo? Você acha que vem algo parecido? Então, a gente acredita que venha, né, bem semelhante, com algumas alterações, principalmente na parte geral dos conteúdos, né? Então, a gente sempre vem orientando os alunos da científica, enfim, a estudarem essa parte geral pelo edital de médico legista que foi em 2022. Então, por exemplo, informática, a parte de direito, português, peguem daquele edital que está mais atualizado e que tem realmente tem bem mais coisas do que no último edital. Mas a gente realmente acredita que na parte específica não haja muitas mudanças assim. Então, realmente se atualizar na parte geral para não ficar para trás e na parte específica se preparar com o último edital lá de 2013. Legal. Até porque, né, pessoal, tipo, essa dica da Isabela, por exemplo, não faz sentido estudar informática por um edital de 2014 se eu tenho um edital, né, da PCSP do ano passado. Então, existe essa tendência, né, de ser um edital na parte geral mais parecido aí, por exemplo, como com o de médico legista, que foi bem recente, inclusive. É, que a gente pode passar, então, né, na sua opinião aí, de dicas aí para o pessoal de preparação para a prova objetiva, com as informações, né, que nós temos hoje? Então, algo que veio, modificou ali no último edital de médico legista, como a gente está falando, é importante se atualizar por esse último edital, que é mais recente e que provavelmente vai vir nesses moldes. Então, veio essa questão de que a prova foi dividida em dois módulos: um módulo de parte geral e o outro módulo de parte específica. E o aluno teria que acertar 50% das questões de cada módulo. Então, isso é muito importante. Embora a gente realmente fale que tem que dar um peso maior para as específicas, porque costumam valer mais, né? E são a chance aí de tu sair na frente de muitos candidatos, não dá para negligenciar a parte geral, porque ela vai estar ali presente, tu precisa acertar pelo menos a metade para continuar no concurso, senão tu vai ser desclassificado, né? Então, nós temos essa questão. E também, então, para a prova objetiva, a gente espera que se mantenha, né, a parte específica, como no último edital, e a parte geral estudar de acordo com o edital de médico legista. Nós temos também outras inovações desse concurso em relação ao último edital de 2013, por exemplo, prova discursiva, prova oral. E o que é interessante é que a prova de médico legista, quando ocorreu da última vez, tinha 100 questões. E agora, em 2022, veio com 80 questões. A gente acredita que isso se deu justamente por ter uma prova discursiva no mesmo dia. Então, eles Hum, diminuíram o número de questões, né? Para que desse tempo. Isso é bem legal, porque algumas provas eles não fazem isso, né? não, Então, a gente não acredita mesmo. que vai acontecer isso também para perito criminal, né? Essa diminuição no número de questões, mas no geral também aí tu vai ter que encarar a prova discursiva no mesmo dia. Legal. É, na parte, pessoal, de conhecimentos de estudo, né, para a prova objetiva também, a gente da científica orienta sempre que possível o aluno estudar por ciclos de estudo para você não, por mais de um motivo, né? Para não saturar, para não cansar, para ter alternância ali de conteúdo e você poder avançar em várias, né, disciplinas, e também para você respeitar os momentos certos de revisão. Não adianta você correr demais só para bater o edital e não revisar, você vai perdendo muito do que você estudou. Eu lembro, o primeiro concurso que eu fui fazer tinha 17 anos, aí corri demais conteúdo e tal. Na hora que eu resolvi revisar uma parte mais do começo, eu já não lembrava mais nada, tinha que estudar novamente. Então, óbvio, a gente vai amadurecendo no mundo dos concursos, mas hoje, né, na monitoria, a gente orienta dessa forma e a gente também já, né, entrega o nosso plano perito criminal PCSP de mentoria e monitoria, todo esse ciclo de estudo pronto para o aluno, individualizado, né, o mentor, ele bate um papo para saber em que matérias o aluno já está melhor, tem uma bagagem maior, e ele vai adaptar esse plano de estudo
né, esse ciclo de estudo de acordo com essa carga do aluno. Mas independente de estar estudando, né, com a gente ou não, é uma estratégia interessante. Se bem que dá bastante trabalho aí, é, fazer isso manualmente ou em Excel acaba sendo um pouco trabalhoso. Tem uma dúvida, Isabela, do Mábio, que eu achei interessante. Para quem estuda para cargos específicos de perito, vale a pena migrar no pós-edital para estudar física, química, bio, contabilidade, terminologia? Vou botar aqui a minha impressão e aí vou ouvir a sua impressão também. Eu tive alguns exemplos assim de gente de aluno que mandou muito bem na PFOS em área específica, é, tipo na química ou na farmácia. E quando veio o PCPB, em razão do maior número de vagas para a área geral, resolveu fazer essa migração. Então, eram alunos que não tinham passado em vagas imediatas, mas tinham batido na trave, tinha ficado de excedente e tal. Então, eu considero que esse aluno já estava em um alto nível para a área específica. E aí, esses alunos, eu tive pelo menos dois exemplos que eu lembro de cabeça, que eram ótimos concurseiros, assim, de intermediário para avançado, dedicaram bastante. E aí o que aconteceu? Bateram na trave novamente na PCPB. A minha impressão, né, a minha leitura, é que se eles tivessem continuado na área específica, mesmo que fosse menos vaga, eles teriam passado. Da mesma forma, eu poderia pensar alguém que está muito focado na área geral, e aí pô, nossa, saiu aqui a área específica minha, é um bom número de vagas, mas tá para sair um outro edital que eu quero, de perito geral. Eu acho que essa mudança, ela deveria ser uma coisa mais definitiva, com base em planejamento do que estar por vir, e assumindo abrir mão de alguma oportunidade, porque muitas vezes, quando a gente tenta conciliar essas duas especialidades, acaba que você vai bem, mas não suficientemente bem para passar nem nenhum e nem no outro quando você faz essa mudança. Não sei se você tem uma impressão diferente, Isabela. Eu também concordo contigo, inclusive a experiência de vários colegas assim que tinham passado, inclusive no ITEP, mas como demorou um pouco para ser nomeado, fizeram da PCPB e aí eles ficaram realmente chama muita atenção porque a área geral costuma ter mais vagas, né? É mais atrativa nesse sentido. E aí eles eram da área específica, acabaram migrando para geral, mas bateram na trave. Então, é bem isso que o Diego falou. Tem que ponderar. Claro que às vezes, sei lá, se tu é de São Paulo, tu não quer sair do teu estado, tem isso também, né? Mas se não for, se tu tiver disposto a ir para outros estados, eu acredito que a área específica seja para não dizer que é a única opção, né? É quase isso. Então, realmente vale a pena continuar, né? Focado no estudando na específica e esperar, porque vai vir muita coisa ainda, ainda tem muito concurso para sair, né? Não. Ter a paciência, né, de aguardar o. Exato, exato. É, Porque é não, muita energia, assim, eu acho o edital de perito geral são matérias muito diferentes do que uma pessoa da específica está acostumada a estudar, né? Então acaba que tu vai desprender aí uma energia bem grande e talvez não seja um resultado legal. sim. E só para corroborar, né, ao mesmo tempo que a gente citou esses exemplos, eu lembro mentalmente aqui de nomes. Aí um é a própria professora Isabela, de pessoas que persistiram em uma única área. E assim, o professor Diego aqui não está dizendo para falar, convencer, ó, vai para a área específica, vai para a área geral. É uma coisa de cada um, como a Isabela falou, ponderar para onde vai ser as próximas oportunidades nos próximos 1, 2 anos, para eu me planejar o que eu quero, o que eu não quero. Mas eu sei de vários exemplos da galera que ficou numa única área, e aí muitas vezes consegue fazer uma sequência de aprovações, né? A Isabela passou no ITEP e na PCPB, é, o Magno, que é professor na científica, passou no ITEP e na PFOS, era muito próximo dessas provas, acabou passando em primeiro nas duas. Então, mostra que, mesmo que às vezes demore, né? No caso do Magno, ele
deu sorte de ter dois concursos muito próximos para a área específica, mas mesmo que demore, os exemplos mostram que quem persevera em uma área só, né, consegue um rendimento maior, consegue mais aprovações. Isso não quer dizer que se você, né, de repente, diagnosticou que você, pô, eu não sou o cara da área específica, você não possa fazer essa migração, mas sendo algo mais bem planejado e talvez mais definitivo para você ganhar uma boa competitividade do lado de cá também. Isabela, você falou, né, das novidades, a gente tem prova discursiva e prova é, oral. Já teve alunos perguntando se a gente vai dar algum suporte na mentoria e monitoria para essa prova oral. E a nossa ideia é que sim, a gente dê um suporte. Vai ser um grupo de alunos menor, né? Porque nem todo mundo chega lá, mas a gente consegue também dar esse suporte. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você espera para a prova discursiva, né? Já que é uma novidade, o que você acha que pode vir? Mais uma vez a gente vai se guiar, né, pelo que aconteceu na prova de médico legista, já que é o que a gente tem mais segurança, né, pelo último edital, foi mais recente. Então, o que aconteceu na prova de médico legista é que vieram 4 questões discursivas. Dessas 4 questões, 2 eram de conhecimento específico, que era medicina legal e criminalística, e outras 2 eram de gerais, então era criminologia e português. Então, a gente espera que para perito criminal, a gente aposta, na verdade, porque não tem como a gente ter certeza, né? Mas seguindo esse padrão, a gente aposta que venha também 2 questões específicas, né? E 2 para de área de conhecimentos gerais. Então pode vir aí português e criminologia também, ou criminalística e medicina legal como área geral, né? Como conhecimentos gerais, já que são realmente bem típicos de perito criminal. E o conteúdo específico dentre aí as disciplinas de matemática, física, química, biologia, contabilidade. Então, a gente aposta nisso, né? Legal. Então, quem vai fazer PCSP, né, e já estiver começando a se preparar para a prova discursiva, seria legal fazer aí questões discursivas de medicina legal, criminalística e se arriscar também em algumas da área específica. A gente só vai ter certeza, né, quando sair o edital, como a professora disse, mas não, nunca é demais você ir se antecipando e se preparando para essa prova. A gente já tem um e-book com dicas gratuitas para essa prova discursiva, deve estar no link da, da Builda Científica, tá também no site da Científica Concurso, quem quiser, baixa lá. E acho que já tem isso, já tem vídeo aula nossa no YouTube também, com dicas de preparação em cima, né, dessas apostas aí que a professora Isabela trouxe de como a gente espera essa prova discursiva. Falando ainda da prova discursiva, né, a gente lembra a importância da prova discursiva na sua aprovação. Ela é essencial, porque assim, você pode mandar muito bem na objetiva, você descuidar da discursiva, você pode perder muitas posições. Ao mesmo tempo que se você, né, se preparar bem, mandar bem na prova discursiva, você pode galgar várias posições. Eu sempre dou o meu exemplo, a Isabela já está entediada de ouvir, mas Imagina. para perito, né, fiquei 25º na objetiva, o tempo foi bem escasso, como a Isabela disse, eram 4 discursivas, não lembro, 80 ou 100 questões de múltipla escolha, um tempo muito exíguo, assim, não lembro, acho que 5 horas, e eu já sabia que não ia dar tempo. Eu sacrifiquei um pouco da prova objetiva para fazer uma boa discursiva, mas isso me garantiu saltar de 25º para segundo, vaga imediata. Mas a gente tem N exemplos de alunos que se prepararam com a gente e ganhou várias posições. Na Politec Bahia, uma colega que se preparou com a gente saltou
89, 88 para 11º, Caramba. por o cargo de perito, perito técnico, né? Eu Era acho que isso? era, Tinha acho o que era perito isso. criminal e o perito técnico, né? Isso. Para perito técnico, ela ganhou ali umas quase 80, 90 posições, porque ela, de 100 pontos, ela fez 99 pontos, né? E acabava que valia muito frente à prova objetiva. Então, é importante se preparar para essa prova, por isso que a gente fala, ó, vai lá, faz questão, treina o seu tempo, para ver se está compatível com o dia da prova, né? Não deixa para descobrir no dia da prova que você trava na hora de passar as ideias para o papel. É bem comum no começo, mas depois a gente vai ganhando habilidade nisso. E aí, Isabela, se você tiver dicas aí para passar para o pessoal também de como se preparar. Eu acho que o e-book que a gente tem, né, da científica, do professor Diego, traz estratégias muito importantes, porque muitas vezes a dificuldade do aluno é de estruturar o texto, né? Então, muitas vezes, tu ter essas estratégias em mente faz com que tu destrave na hora da prova, não necessariamente tu precise saber, nossa, ter um domínio gigantesco sobre aquele conteúdo que está sendo pedido, mas a gente consegue desenrolar, né, tendo noção de palavras-chave, que é o que a gente traz muito nos e-books, né, e a discursiva faz muita diferença mesmo. Até nesse concurso do ITEP, quase que não teve cadastro de reserva para perito geral, porque a discursiva tirou muita gente. Então, eu tenho muitos colegas que se prepararam com o professor Diego, né, com os e-books, e que conseguiram desenrolar na hora da prova. Porque o que todo mundo sentiu é que uma das questões travou completamente e a gente não conseguia, não sabia responder aquilo. Mas com estratégia, com palavras-chave, a gente conseguiu fazer uma resposta a ponto de não deixar em branco e tirar alguma nota minimamente passável, assim. E com isso a gente já saiu na frente de muitos outros candidatos, né? Então, por mais que a gente não saiba o que vai vir exatamente para perito criminal de São Paulo, tu já precisa começar a treinar a tua escrita, né? Nem que seja com estrutura, com ortografia, conectivos, tudo isso é importante. A professora Isabela está passando aí parte do mérito para mim aí da preparação do pessoal do ITEP, mas vale notar que ela também, ainda como concurseira, ajudou bastante gente nesse concurso do ITEP, porque ela participou voluntariamente aí da elaboração de algumas questões inéditas, e aí eu fiquei com a contrapartida de corrigir, né, essas respostas dela. E aí, uma das questões inéditas que ela bolou, então ela já tinha muita habilidade, muita, como é que fala, perspicácia de enxergar o que poderia cair. Ela bolou uma questão inédita muito próxima do que caiu na prova, e de fato a prova discursiva do ITEP foi estranha para mais de uma área, foi pesada, né? Assim, um nome melhor. E aí, na área geral, a gente conseguiu ajudar muita gente, né, pelas estratégias do e-book e também graças às questões inéditas que a professora Isabela, ainda concurseira, é, ajudou a gente a elaborar. Ah, muito obrigada. Mas eu acho que também é uma questão de quando a gente vai, tanto quando esgota, por exemplo, as questões do e-book, né? Acabou, não tem mais tema de discursivo para fazer. A gente tem que sempre pensar numa aplicação daquele conteúdo dentro da perícia, porque as bancas adoram isso. Então é normalmente dessa forma que vai ser cobrado. O que eu percebi também dessas questões, até a gente tem um vídeo para lançar no YouTube com a respondendo, né? E avaliando os padrões de respostas da prova discursiva de médico legista de São Paulo. Então, são questões bem elaboradas, assim, não é algo de outro mundo, é relativamente simples de responder. Então, eu acho que esse padrão também de cobrança. A Vunesp, eu acho uma banca boa, ela não é de inventar grandes coisas, né? Embora ela agora tenha um perfil mais difícil das questões do que tinha antigamente, ainda assim não é uma banca tão fantasiosa. Então a gente já tem, sabe o que esperar, né? E aí vai sair esse vídeo também, acho que vai ajudar bastante a entender como vai ser cobrado.
Legal. Então já fica a dica aí, pessoal. Acompanhem as postagens. Em breve aí tem aula nova da Isabela, né? Corrigindo essa prova de PCSP lá no YouTube. É, Isabela, para a gente encaminhar mais para o final aqui da nossa live, a gente podia falar um pouquinho, né, de dicas de planejamento, né, para o pessoal, de como se preparar. Eu sei que o pessoal que nos acompanha muito já estão estudando. Acho que a gente não reforçou isso, mas vale a pena a gente mencionar aqui, pessoal, que o edital foi prometido até o final do mês, né, pela direção da polícia. Então, assim, a gente pode ter edital semana que vem ou na outra, né, que já vai encaminhar aí para os últimos dias do mês. Então, assim, edital a qualquer momento. Então, é hora realmente de estudar com bastante estratégia, com planejamento e estudar com seriedade, né? Quem quer realmente alcançar uma dessas 249 vagas. Porque, ao mesmo tempo que é muita vaga para a área geral, são muitas formações aceitas. Então, a gente espera uma concorrência também proporcional a esse maior quantitativo de vagas. E aí, Isabela, queria ouvir de você aí, né, as principais dicas aí que você dá para o pessoal se planejar nessa preparação. Então, agora como já não há tanta incerteza, assim, no sentido de se vai ter uma divisão entre áreas geral e específica, a gente já sabe mais ou menos quais conteúdos virão. Então, nesse sentido, a gente orienta os alunos a estudarem mais disciplinas específicas no ciclo de estudos. Então, por exemplo, se o aluno começar estudando 6 disciplinas, que pelo menos dessas 6 disciplinas, 3 ou 4 sejam da área específica, né? Sejam das disciplinas específicas. Então, contabilidade, matemática, física, biologia e outras 2 dos conhecimentos gerais. E como sempre a gente já falou, né, é importante estudar pelo ciclo de estudos e não negligenciar as revisões, né? Então é muito importante. Também nós temos no blog vários conteúdos no sentido de quais assuntos são mais cobrados dentro de cada matéria. Então isso não quer dizer que tu vai estudar menos, mas sim que tu tenha estratégia, né, na hora de estudar. Ainda mais agora que o edital tá batendo na porta. Não dá para, eu nem comecei a estudar ainda, vou querer estudar o edital inteiro. Realmente fica complicado, né? Então tem que estudar com estratégia. Não deixar de estudar aquilo que mais cai, com a profundidade necessária, fazer muitas questões. E realmente acho que a parte específica vai fazer bastante diferença, né? Entre os concorrentes. Legal. Pessoal, então eu reforço o convite da professora para vocês conferirem os blogs da Científica para o cargo de perito criminal. São blogs de conteúdo, então com dicas, planejamento, estatística dos tópicos mais incidentes na banca VUNESP para o cargo de perito. Com certeza isso vai ajudar vocês no canal da Científica no YouTube. Quem estiver assistindo isso aqui pelo YouTube, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Então, pelo YouTube, vocês vão achar várias videoaulas nossas voltadas para a PCSP. Então, Química do Zero, Física do Zero, tem aula da professora Isabela, também de Medicina Legal. Daqui a pouco deve sair aula de Biologia também. Temos segunda-feira, vai ter a correção do simulado, mas participem, né? Se inscrevam no simulado, que é gratuito, a inscrição até sexta. Outro conteúdo importante para vocês conferirem, a gente resolveu toda a parte específica em medicina legal e criminalística da última prova, está disponível também no YouTube para vocês acessarem, tá? Então, tudo isso são materiais estratégicos, né, que boa parte deles estão disponíveis, que vocês podem usar, né, nessa preparação. Pegando aí o gancho, né, da professora sobre a questão da objetividade, assertividade, né, eu convido para quem ainda não conhece o nosso plano de mentoria e monitoria para perito criminal PCSP, dá uma olhada no site, nas ferramentas que a gente oferece,
planejamento de estudo individualizado, acompanhamento de perto pelo professor, que no nosso caso também é mentor, né? Mentor e professor de conteúdos específicos. Uma outra coisa muito legal são os bizus. Os bizus é um material muito completo, já resumido, esquematizado direto ao ponto, para muitos alunos intermediários ou avançados, já vai ser suficiente para uma revisão completa. Além disso, vocês têm videoaula bem objetivos, nossos alunos, videoaulas objetivas de cada tópico específico do edital. Então, a professora falou, né, a parte de conteúdo específico vai fazer muita diferença, né, nessa aprovação. Então, é bem o ponto que a gente consegue, na parte de monitoria, de reforço, passar muito conteúdo para vocês. Tem fórum de dúvidas, além dos roteiros e cadernos de questões na parte de conhecimentos gerais também. Então, dê uma olhada lá, quem quiser dar uma turbinada aí nessa preparação na reta final para o edital, no pós-edital, certamente pode ajudar vocês na organização diária dos estudos, né, até a meta diária e tal. Mas a gente queria fazer essa live nem tanto para falar de monitoria e mentoria, tanto é que a gente deixou mais para o final, era realmente para atualizar vocês, trazer as últimas notícias, né? Quem me chamou a atenção para essa necessidade foi a Isabela, para a gente atualizar, trazer todas essas informações novas e todas essas estratégias, porque o edital está aí batendo na porta de vocês. Então, conte com a gente, confira nosso conteúdo no blog, no YouTube, a gente está aqui, né, para somar nessa preparação. E aí, Isabela, não sei se você tem esqueceu algum recado, alguma sugestão, ou só quer dar uma incentivada na galera, fica à vontade. Eu acho que agora é mais a hora da incentivada mesmo. Realmente o edital tá para sair, é a hora de pegar firme, um sangue no olho e se tu ainda não contratou, né, os nossos serviços são muito importantes, principalmente, claro, enfim, agora está chegando o edital, ainda mais importante esse planejamento personalizado, né? A gente tratar com atenção todos os pontos que precisam ser estudados com maior estratégia e realmente não desanimar. A gente sabe que essa prova já está sendo prometida faz um tempinho, né? Mas agora realmente eu acho que vai sair e vai fazer toda a diferença. Tu só precisa de uma vaga, e é muita vaga. Não se preocupe Muito. com as próximas fases. Ah, não, a prova oral. Ah, o títulos. Não, agora tu tem que se preocupar com a objetiva, com a discursiva e depois o resto a gente resolve e, inclusive, auxilia, né, a resolver. Mas foquem, vai dar certo e estudem. Estudem com estratégia, façam muitas questões que vai dar certo. Perfeito. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal que acompanhou. Reforço o convite para vocês se inscreverem no simulado até sexta-feira, tá? Até sexta às 18 horas. Depois a gente manda o simulado. Todo mundo vai ter até segunda para resolver esse simulado. Agradeço a paciência de todos que tiveram aí. Espero que as dicas tenham sido úteis. No dia do edital, a gente vai estar aqui novamente para analisar esse edital com vocês, passar mais dicas em cima do que realmente veio no edital. E a gente vai estar com vocês até o dia da prova e, né, a gente espera que até após a prova aí, acompanhando vocês nas outras etapas aí, os nossos alunos aprovados, a gente vai dar todo o suporte, como a Isabela falou. Isabela, brigadão, foi um Muito prazer obrigada. mais uma vez. Muito obrigada e obrigada a quem ficou até o final também, quem vai assistir depois. Tchau, Até mais. Boa pessoal. noite.